Olá a todos, aqui quem fala é a doutora Letícia Rosseto, médica infectologista. Sou parte da equipe de Comissão de Controle e Infecção Hospitalar do Hospital São Benedito e iniciaremos agora o treinamento para o enfrentamento da doença causada pelo novo coronavírus Covid-19 no Hospital Municipal São Benedito. Pois bem, os objetivos desse treinamento são promover a educação continuada para todos os colaboradores na tentativa de identificação precoce de sintomáticos respiratórios, triagem oportuna e adequada, encaminhamento para internação em setores coerentes com o quadro clínico do paciente e manejo clínico baseado em boas práticas e evidências científicas atualizadas. É objetivo também reforçar as medidas de proteção individual e coletivas a todos os colaboradores. Apresentar plano de contingência criado para o Hospital Municipal São Benedito para enfrentamento do Covid-19, fundamentando-o em normas técnicas disponibilizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pelo Ministério da Saúde brasileiro. Estabelecer hábitos de educação continuada aos colaboradores do Hospital Municipal São Benedito para contribuição da qualidade de assistência de forma contínua. Vamos falar um pouquinho então sobre as particularidades do Hospital Municipal São Benedito. Nós sabemos que é um hospital pertencente ao município de Cuiabá, referência em neurocirurgia e cirurgias ortopédicas e porta aberta também para o SOS AVC, que tem uma das maiores capacidades de internação em UTI do município, né? Entretanto, o nosso hospital ele não está equipado e ele não foi eleito como referência para o tratamento de Covid. Ele recebe, apesar disso, pacientes de vários outros hospitais que passaram por exposição de doenças infecciosas hospitalares de outros hospitais muito contaminados, inclusive de portas de entrada que são referência para Covid. Sabemos que ele é porta aberta para o SOS AVC, então pacientes que estavam na rua, que podem ter exposto a uma história, é um fator de risco, uma história epidemiológica positiva para a Covid-19, podem por vezes não ser diagnosticados, porque eles vêm com rebaixamento de nível de consciência através do SOS AVC. Sabemos também que é um hospital que tem como particularidade muitos pacientes crônicos, com múltiplas comorbidades, neuropatas, que estão há meses dentro do hospital, saindo de infecção atrás de infecção, e que já tem um sistema imunológico mais debilitado. E sabemos que também que o hospital, apesar de grande, ele tem muitas limitações estruturais e logísticas e existe muita dificuldade no manejo da questão da segurança do paciente e da prevenção de infecções perante essas limitações estruturais do Hospital São Benedito. Então, para que a gente entenda como o Covid-19 ele funciona, para que todos saibamos identificá-la, é importante que a gente fundamente algumas teorias sobre a doença, né? E depois nós vamos fazer esse link entre as características do hospital e as coisas que a CCIH São Benedito pensou para adaptar uma assistência dentro do hospital mediante uma demanda e como a gente consegue incluir o coronavírus dentro da nossa possível demanda. Então vamos lá. O coronavírus, na realidade, o nome do vírus é o novo coronavírus, ou coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. Quando a gente fala em Covid-19, a gente fala de doença causada pelo coronavírus. Então, às vezes, a gente denomina o vírus como o nome da doença, Covid-19, mas não, o vírus é SARS-CoV-2, ou novo coronavírus. Ele é um beta-coronavírus de RNA, ele pertence a uma família de vírus que foi descoberta desde a década de 60, mas a inserção dessa nova cepa, que é o coronavírus 19, o novo coronavírus, aconteceu em dezembro de 2019 na China. Já sabemos que existem dois tipos, o tipo L e o tipo S. Sabemos que na China, em estudos epidemiológicos da epidemia, 70% das cepas eram tipo L e 30% tipo S. A gente não sabe o impacto clínico dessas cepas dentro da evolução dos pacientes.
Sabemos que a família coronavírus, ela é uma família que tem como característica a transmissão antropozoonótica, ou seja, é um vírus que circula normalmente, no caso dos coronavírus, entre mamíferos, e que por uma questão de ultrapassar essa capacidade de circulação ou de ingestão de alimento mal cozido ou contaminado, contendo esse vírus dentro desses animais, desses mamíferos, houve a primeira transmissão para a pessoa. A gente não sabe ainda qual animal especificamente foi o vetor de transmissão do novo coronavírus. E aí, a partir daí, iniciou-se a transmissão de pessoa para pessoa, principalmente através de gotículas respiratórias, semelhante à disseminação do influenza, que nós já conhecemos. Então, essas gotículas, elas são gotas mais pesadas, que são expelidas através de tosse ou espirro, e que elas têm um alcance de, no máximo, 2 metros. Então, é mais comum que elas fiquem nas superfícies, nessa distância de 2 metros, do que elas ficarem suspensas no ar por grande tempo, entendeu? Isso é uma característica, essa característica de suspensão por longos períodos é característica de gotícula leve dos aerosóis. No caso do coronavírus, ele é principalmente transmitido através das gotículas respiratórias, gotículas pesadas. O período de incubação, o período que pode ficar dentro de um paciente, varia de cerca de 5 até 14 dias após exposição, para que aconteçam os primeiros sintomas. Normalmente no 5º dia após exposição é que começam os sintomas respiratórios no paciente, mas existem pacientes que são assintomáticos e a gente ainda não sabe a real importância dos assintomáticos, que podem ficar até 14 dias incubando esse vírus. O período de infectividade, que é a capacidade que o nosso paciente doente tem de transmitir este vírus aos prestadores e à comunidade em geral. A gente sabe que 3 dias antes de iniciar os sintomas ele já está transmitindo o vírus e que essa transmissão dura, na maioria dos casos, até 10 a 14 dias, mas existem casos excepcionais na literatura em que há relato de transmissão por pacientes, detecção do vírus nas vias aéreas dos pacientes, e a gente infere que seja a transmissão, até 24 a 42 dias, pacientes mais graves, mais imunossuprimidos. Esse risco de transmissão do vírus varia de acordo com a duração da transmissão e duração dessa exposição. Então, o paciente, que é aquela pessoa que convive com o paciente o tempo todo, vai ter mais risco, que manuseia aquele paciente, vai ter mais risco de adquirir a doença que aquele que não teve um contato com esse paciente, ou teve contato no mesmo ambiente, mas que não se aproximou, que não manipulou o paciente. E o uso de medidas preventivas, como os equipamentos de proteção individual, eles têm impacto na redução da transmissão e nos fatores individuais também. Por exemplo, a quantidade de vírus da secreção respiratória de um paciente que está com Covid. Quanto mais vírus ele tiver nessa via aérea dele, quanto menos tratamento, quanto mais grave for, é possível que ele tenha uma maior carga viral e que transmita a doença de uma forma mais efetiva para o profissional que for exposto. Sobre a contaminação. A nossa grande preocupação dentro do Hospital Municipal São Benedito é em relação à contaminação não só do coronavírus, que pode acontecer, mas também de outras doenças. Porque há altos índices de contaminação dos ambientes. Isso a gente vê refletido nas culturas coletadas dos pacientes e nas doenças que eles têm, nas infecções que eles têm. Então, sobre o coronavírus, a contaminação ambiental já foi documentada. Esse vírus ele pode ficar na superfície e ele vira fonte de infecção quando indivíduos suscetíveis tocam nessas superfícies e transferem o vírus para as mucosas. Boca, olhos, nariz, A gente não sabe a real importância dessa transmissão, mas sabemos que eles ficam de 6 até 9 dias nessas superfícies sem a limpeza adequada e que se você tocar com a sua mão ou com a luva na superfície e tocar nas suas mucosas, você pode adquirir o vírus. Existem fontes potenciais, locais onde há forte contaminação viral, por exemplo, na casa de um indivíduo infectado, nos locais de assistência médica, a gente sabe que é uma fonte de forte contaminação. A contaminação extensiva por SARS-CoV-2 de superfícies ambientais em quartos hospitalares de paciente COVID já foi descrita. Então, esse estudo de Singapura, ele detectou o RNA do vírus em todas as superfícies que eles testaram.
do quarto desse paciente que estava com coronavírus. Por exemplo, nos interruptores, nas alças da cama, nas camas, nos corrimões, nas portas, janelas, vaso sanitário, lavatório, na sala de isolamento de infecções, né, que o paciente estava isolado. Então, o vírus ele fica em todos os locais, só que a gente sabe, e eles testaram ali, que testaram antes da limpeza de rotina. Porque depois da limpeza de rotina, eles testaram novamente e o RNA do vírus não foi mais detectado. Então, é importante que a gente faça a limpeza adequada do ambiente. O vírus ele morre fácil se a limpeza adequada for feita. A gente não sabe quanto tempo, então o SARS-CoV fica nas superfícies, mas com base em outros coronavírus foi o que eu falei para vocês, são 6 a 9 dias, tá? Mas a gente sabe também que é um vírus que não precisa de medidas especiais de limpeza para que seja morto. Então, desinfetantes à base de etanol, né, de álcool com concentração de 62% a 71%, inativaram a maioria dos coronavírus relacionados a SARS-CoV-2 em cerca de 1 minuto. Desinfetantes à base de água sanitária, né, também tem, ou a base de cloro, também tem sua efetividade na morte desses vírus. E falando um pouquinho de clínica do coronavírus, quais são os fatores de riscos relacionados à doença e qual vai ser a evolução, a história natural da doença causada pelo novo coronavírus? Então, 81% dos casos, eles foram diagnosticados como leve, pneumonia leve ou leve. 14% dos casos como doença grave, por exemplo, uma pneumonia viral que envolvesse mais de 50% do parênquima pulmonar, com evolução de 24 a 48 horas a gente observa essa progressão do envolvimento pulmonar, paciente com dispneia, hipóxia, necessidade de oxigênio terapia. E doença crítica foi relatada em 5%. São aqueles pacientes que vão evoluir com insuficiência respiratória, choque, disfunção orgânica. A taxa de mortalidade geral, né, mundial, foi de 2,3% e não foram relatadas mortes entre os casos não críticos. A taxa de mortalidade no Brasil ela está mais elevada, principalmente porque nós não estamos testando grande parte da população e estamos testando apenas casos graves, moderados a graves. Então, a gente faz um valor percentual viciado, né? A gente pega, em vez de pegar o número de casos, o número de mortes sobre o número total de casos, a gente está pegando o número de mortes sobre o número total de casos graves. Então, isso diminui a nossa amostra e a gente vicia essa taxa de mortalidade, né? De letalidade. Então, a mortalidade esperada para a gente é de 2,3%, 3% de mortes. É lógico que outros fatores, incluindo estrutura e preparação da equipe, são importantes e cruciais para redução ou aumento dessa taxa de mortalidade também. Só que aqui em Mato Grosso a gente ainda não vislumbrou grande número de casos e a gente ainda não observou esse impacto do cuidado para este paciente relacionado à taxa de mortalidade. E quais são os fatores de risco para doenças graves pelo novo coronavírus? A gente sabe que essas doenças graves elas podem ocorrer em qualquer indivíduo, de qualquer idade, né, com qualquer comorbidade ou ausência de comorbidade, mas eles ocorrem predominantemente em adultos com idade avançada ou comorbidades médicas subjacentes, a saber, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença pulmonar crônica, câncer, doença renal crônica, obesidade. E quais são as manifestações clínicas e o prognóstico do paciente portador de coronavírus? Então, grande maioria dos casos, 99% dos casos, tem febre acima de 37,5, tem fadiga, cansaço em 70% dos casos, tosse seca em 59%, anorexia em 40%, mialgias em 35%, falta de ar, dispneia em 31%, produção de escarro em 27%. Existem outros sintomas, como anosmia e disgeusia, que são sintomas relacionados à falta da sensação, a ausência, né, de detecção de cheiros, então ele não está conseguindo sentir os cheiros, e a questão de disgeusia, de ingerir alimentos e sentir gostos amargos, gostos diferentes na ingestão dos alimentos ou perder até o gosto dos alimentos. Isso foi relatado, né, em alguns casos,
de coronavírus, de novo coronavírus, mas foi menos comum, e sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômitos, também foram relatados. É importante entender que nos quadros relatados o paciente teve sintomas respiratórios e gastrointestinais, sintomas respiratórios e anosmia de geusia, febre, sintoma gastrointestinal e cursou com sintoma respiratório. É uma doença que pega predominantemente o trato respiratório. Então, não é porque você está com uma gastroenterite isolada ou com uma perversão de paladar olfativa sem outros sintomas que você esteja com um novo coronavírus. É possível, principalmente no nosso hospital, que ainda não temos casos e esperamos não ter casos, é possível que você esteja com uma influenza, um adenovírus, vírus muito mais comuns do que o coronavírus. As complicações do coronavírus, elas podem acontecer, as mais temíveis são a síndrome do desconforto respiratório agudo. É importante ressaltar aqui que o paciente evolui para síndrome do desconforto respiratório no 8º, 10º dia de sintoma, não é no começo, tá? Arritmias cardíacas, lesões cardíacas agudas e choque. Sobre as imagens, 20% dos raios-x com paciente com coronavírus são normais. Quando não são normais, a gente observa principalmente na tomografia consolidação e opacidade em vidro fosco, com distribuição bilateral, periférica e na zona pulmonar inferior. A gente observa que o envolvimento do pulmão ele aumentou ao longo da doença, com um pico de gravidade, inclusive na imagem, 10 a 12 dias após o início dos sintomas. Então, o paciente que é suspeito de coronavírus, ele tem que ser bem orientado de que 8º, 10º, 11º dia, ele pode piorar, e caso ele piore, se ele está fazendo um isolamento domiciliar, ele precisa procurar um pronto atendimento, um atendimento em saúde, porque a gente observou que o ápice das alterações de imagem e de alterações de saturação, etc., são do 8º ao 12º dia. Não existe nenhum achado patognomônico de imagem para incluir ou excluir o Covid-19. Existem características de exames laboratoriais que também foram associados a piores resultados. O paciente normalmente ele pode ter uma leucopenia com linfopenia ou um leuco normal com linfopenia. Se ele tem infecção concomitante bacteriana e viral, o que pode acontecer? Ele pode fazer até leucocitose com linfopenia, ele pode ter enzimas hepáticas elevadas, LDH elevado, PCR elevado, ferritina elevada, D-dímero elevado, aumento do tempo de protrombina, troponina elevada, CPK elevada e até lesão renal aguda. E como é que então, a gente entendendo um pouquinho do quadro clínico, dos achados laboratoriais, das possibilidades de desfecho para o novo coronavírus, como é que eu vou diagnosticar um paciente ou um funcionário ou um assistente em saúde, né, um médico, um enfermeiro, como é que eu vou diagnosticar ou suspeitar que ele tenha coronavírus, que ele possa ter o coronavírus? Então, a gente vai pensar no paciente com febre termometrada acima de 37,5 ou sintomas do trato respiratório, por exemplo, tosse, dispneia, rinorreia, eritema conjuntival, enfim. E não só isso, ou a gente tem esse paciente índice com febre, mas sintoma respiratório, ou então a gente tem um paciente que vem, por exemplo, do SOS-AVC, que veio de outras UTIs de outros locais, que teve um diagnóstico inicial de alguma outra patologia e que esteja com uma doença grave e que esteja cursando com uma doença grave do trato respiratório inferior sem uma causa clara, que o caso clínico dele não esteja condizente com essa evolução clínica drástica, 10º, 12º dia de sintomas, em relação às imagens pulmonares, ou em relação à ventilação, às trocas gasosas que a gente pode ver através da gasometria, etc. Então, a gente tem que suspeitar, mesmo que o paciente tenha outros diagnósticos ou venha por outros diagnósticos, se o curso clínico da sua doença não for conforme o previsto, é importante que a gente pense em coronavírus, porque a gente precisa isolar esse paciente, evitar que os outros contraiam essa doença, a gente precisa descartar essa hipótese. Outros sintomas consistentes nós já conversamos, incluem mialgia, diarreia, aberrações de cheiro ou sabor, e nós sempre temos que tentar fazer o vínculo epidemiológico. Então, ele tem febre e sintoma respiratório, e ainda por cima, ele viajou há 14 dias para um local onde há transmissão comunitária, ou ele teve contato próximo com um caso confirmado ou suspeito de Covid
nos 14 dias anteriores, inclusive através de trabalho em instituições de saúde. A maioria dos trabalhadores do Hospital Municipal São Benedito certamente tem outros vínculos em outros locais e ele pode se expor a pacientes suspeitos de Covid-19 nesses outros locais. Esse contato próximo, o que é um trabalhador de saúde com contato próximo com caso suspeito ou confirmado? É você ficar a cerca de 2 metros desse paciente por um período prolongado, enquanto não estiver usando equipamento de proteção individual, ou ter contato direto com secreções infecciosas enquanto não estiver usando equipamento de proteção individual. Lembrar que esse EPI inclui para procedimentos invasivos como aspiração e intubação a N95 e que inclui para procedimentos não invasivos a máscara comum. A gente tem que pensar máscara cirúrgica. A gente tem que pensar que essa máscara cirúrgica, ela não pode estar úmida, ela não pode ter sujidade visível, porque a gente não pode ter tocado nessa máscara, porque senão a gente vai aumentar assim o risco de contaminação. N95, a mesma coisa, é para ela durar cerca de 30 dias, mas se ela ficar úmida, com sujidade visível, elástico frouxo, não acoplado bem à face, você pode ter sido exposto enquanto você manipulava o paciente, porque a sua máscara não está em perfeitas condições. Certo. Então, tudo bem. Então, sabendo de todas essas definições, vamos admitir um paciente no Hospital São Benedito. É importante para todos os funcionários que participem do nosso treinamento e que questionem ativamente aqueles pacientes que vierem, quando esses pacientes falarem, para consultas ambulatoriais, ou que vierem como acompanhantes, ou estejam visitando outros pacientes, né? A gente tem que questionar sobre sintomas respiratórios e se existe esse vínculo epidemiológico, se ele esteve em contato com caso suspeito ou confirmado de coronavírus. O funcionário que não é da assistência em saúde, ele não tem obrigação de conseguir diagnosticar, mas ele precisa suspeitar. Ele suspeitando que um paciente esteja com uma síndrome gripal, ele deve acionar imediatamente a equipe de saúde, que vai promover o atendimento para qual esse paciente foi agendado. Então, por exemplo, por enquanto o ambulatório não está aberto, mas provavelmente ele vai reabrir. Então, veio o paciente para fazer um atendimento de ortopedia, certo? Na hora que o funcionário foi assistir esse paciente, fazer o primeiro atendimento, percebeu que ele estava com sintoma respiratório, perguntou, ele falou que sim, que ele estava com sintoma respiratório. Então, o que o funcionário vai fazer? Vai pegar, vai oferecer uma máscarazinha cirúrgica para esse paciente, vai oferecer uma máscara cirúrgica para esse acompanhante, vai colocá-lo numa sala privativa. Então, cada setor vai se organizar, principalmente os setores de ambulatório, para ter uma sala que vai deixar esse paciente lá, junto com o acompanhante dele, com porta fechada, e vai acionar a equipe de saúde, enfermeiro, técnico, médico, que estejam lá, para qual esse paciente foi agendado, para que eles se paramentem e que eles vão até essa salinha conversar com esse paciente para descartar ou não doença pelo novo coronavírus. Se não tiver condições de deixar esse paciente dentro de uma salinha privativa, a gente pode pedir para ele ficar no banco de espera afastado dos outros, né? É ideal que a gente coloque os bancos mais afastados, que façam de uma forma a recepção que pule um lugar, né? Para que os pacientes não fiquem próximos uns dos outros, né? É importante orientar esse paciente que está aguardando sobre a etiqueta respiratória, ou seja, se ele tossir, que ele tossa no antebraço, se tossir na mão, lavar a mão imediatamente ou limpar com álcool 70, se não tiver sujidade visível, se tiver sujidade visível tem que lavar com água e sabão, que ele use lenços para tossir e que jogue imediatamente no lixo, que não fique deambulando pelo hospital de forma desnecessária, e a gente tem que tentar, cada um no seu setor, deixar o mais visível possível cartazes sobre lavagem de mãos, sobre etiqueta respiratória, deixar dispensers de álcool mais visíveis, sinalizados, e papéis toalhas também disponíveis nesses locais para que os usuários possam utilizá-los, sinalizar melhor os banheiros, onde estão os banheiros, e deixar sempre dentro dos banheiros papel toalha, sabonete. E aí, cabe ao funcionário da recepção higienizar também as próprias mãos com água e sabão, caso não seja possível com álcool 70, proceder à limpeza da superfície de trabalho que foi tocada pelo paciente, e todos os dias no final do trabalho seria interessante ele proceder à limpeza da superfície de trabalho dele, computador, mouse, o balcão que ele fica, né, com álcool 70,
Importante, gente, se tiver sujidade visível, pozinho, papelzinho, não adianta passar álcool em cima do pó, do papel, da areinha, que o álcool não vai fazer o efeito adequado. Então, você tem que pegar um papel, retirar essa sujidade visível, para depois você passar nessas superfícies. A gente está tentando conversar com a equipe fornecedora dos serviços de limpeza, para que a gente tenha disponibilizado também o quaternário de amônio, que é um excelente produto para limpeza de superfícies. Caso tenha disponibilizado, a gente vai oferecer para que seja feita a limpeza das superfícies. É importante que a gente pense nesses materiais de exposição ao público, caneta, prancheta, tentar separar só para o público e tentar usar materiais que são limpáveis, laváveis e sempre fazer essa limpeza. Tudo bem, então o paciente veio através de ambulatório, a gente já sabe, vamos tentar deixar os setores com janelas e portas abertas, bancos mais afastados, todo mundo da equipe perguntar se o paciente tem sintoma respiratório. Se ele tiver, a gente coloca ele em sala privativa, oferece máscara, ou coloca ele num banco afastado, oferece máscara cirúrgica para ele, para o acompanhante. Já aciona o médico para o qual ele foi agendado, o médico enfermeiro. Médico e enfermeiro se paramentam, consultam rápido esse paciente. Se achar que tem sintoma de Covid, vai mandar o pronto atendimento, que seja pronto atendimento da Santa Casa, que tem para os suspeitos de sintomas respiratórios. Vamos evitar aglomerações nessas unidades, né? Se a gente for reabrir os ambulatórios, marcar menos pacientes, horários mais espaçados, manter a limpeza das superfícies e a limpeza das mãos, né? E eu percebi que os funcionários já estão retirando máscara cirúrgica todos os dias. Então, fazer o uso da máscara cirúrgica ou da máscara caseira, no caso dos funcionários que fazem esse atendimento, que não são funcionários da saúde. Ok. Não, doutora, mas o paciente não chegou via ambulatório. O paciente chegou via transferência para a enfermaria. Então, se o paciente veio internado, ele veio de algum outro local que ele é internado, para ficar internado no nosso hospital, é importante que o profissional que recepciona esse paciente questione, mesmo que esse paciente tenha vindo por AVC, vindo por fratura de fêmur, que seja, tem que questionar também sintomas respiratórios ou proximidade com caso suspeito confirmado de Covid, num serviço hospitalar que ele proceda. Caso ele tenha sintomas respiratórios ou essa história epidemiológica positiva, não, doutora, do meu lado está internado um paciente que foi diagnosticado com Covid ou no andar, etc. É importante que a gente coloque esse paciente em quarto privativo, com janelas e portas, janelas abertas sempre que possível e portas fechadas, que a gente imprima a plaquinha da Anvisa ou pegue no CCIH e sinalize a porta para isolamento de contato e gotículas, até que enfermeiro e médico sejam acionados, enfermeiro e médico do andar, e corretamente paramentados, avental, luva pro pé, touca, máscara cirúrgica ou N95, executem o atendimento daquele paciente e triem ele para descartar ou para incluir ele como caso suspeito de Covid-19. É importante que a gente não deixe esses pacientes não estarem diagnosticados dentro do nosso serviço, porque senão a gente expõe equipe e a gente expõe outros pacientes. Ambulatório, não ambulatório também, gente, quando a gente deixar o paciente no consultório isolado para sintoma respiratório, a gente tem que colocar as plaquinhas da Anvisa na porta, tá? Tanto de isolamento de gotícula quanto de contato. Ah, não, doutora, mas eu não tenho certeza. Eu fiquei com dúvida mesmo se o paciente é ou não sintomático respiratório, se ele pode ser um caso suspeito de Covid. A Vigilância Epidemiológica de Mato Grosso disponibiliza esse número, que é o número do CIEVS, que está aí no slide, e um número celular da própria vigilância, para que a gente tire as nossas dúvidas em relação aos critérios de definição de caso, se é necessário notificar, como se coleta o material, se é necessária a coleta do material. Então, se houver dúvida, médico e enfermeiro podem ligar no CIEVS e retirar essa dúvida. Nós da CCH também estamos à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá? É obrigatório, e isso, gente, é um absurdo que a gente não faça. É importantíssimo, todo paciente que veio admitido de outros hospitais, eles precisam fazer o swab de vigilância, aquele swab comum, não estou falando swab de Covid, nasal, anal, tá? Por quê? Porque existem doenças mais comuns, como VRE, KPC, bactérias muito mais comuns
que estão matando os nossos pacientes e que a gente está perdendo tempo em relação a usar antibióticos adequados porque a gente não está coletando swabs de vigilância. Então, a partir de agora, a gente vai começar a rastrear esses pacientes que foram admitidos e os profissionais que admitiram esses pacientes para a gente notificar aqueles que não tiverem solicitado swab de vigilância. E caso você tenha suspeita do Covid-19, a vigilância epidemiológica normalmente eles estão vindo até o hospital e eles coletando swabs de pesquisa de coronavírus. Mas, caso necessário, hoje aqui eu vou mostrar o treinamento, o vídeo, porque é uma coleta bem simples. Não esqueçam de coletar os swabs de vigilância nasal e anal para qualquer paciente admitido de outras instituições de saúde para o Hospital Municipal São Benedito. Ok, não, mas o paciente veio, paciente grave, ele vai vir para UTI. Então, gente, pacientes que forem cogitados para serem recebidos em UTI, eles devem ser triados de forma minuciosa pelo médico enfermeiro responsável pela admissão antes que o paciente chegue na UTI, antes de aceitar a vaga. A gente precisa incluir dentro das perguntas de aceitação dessa vaga também sobre casos suspeitos e confirmados de Covid no hospital de procedência, de origem, né? Além de sintomas respiratórios nesse paciente que está vindo, mesmo que ele venha por outras doenças, tá? Ou então, história familiar desse paciente de contato com Covid comprovada. É importante, inclusive, para respaldar a equipe médica, que a gente anote no prontuário que foi questionado e que a instituição de procedência negou estes fatores em relação ao paciente. Caso exista um forte vínculo clínico epidemiológico, esses pacientes eles não devem ser aceitos para internação. O Hospital São Benedito, principalmente terapia intensiva, não tem porte para internar pacientes com Covid-19. A gente não tem estrutura física para isso. Em relação, assim, então, por enquanto, a primeira medida é que a gente não interne pacientes com Covid-19. Se nós internarmos, que a gente suspeite desde o início, questione, e caso tenha suspeição depois que o paciente foi internado, a gente tem que levantar essa bandeira, precisa isolar o paciente para evitar que ele transmita para a equipe e para outros pacientes. E se por acaso houver uma grande demanda de serviços de saúde e o município determinar que o São Benedito receba algum paciente com necessidade de UTI para Covid, suspeito ou confirmado, foi acordado com o coordenador Felipe, coordenador médico, para que esse paciente suspeito ou confirmado de Covid fique lá no primeiro andar, naquele semi-intensivo do primeiro andar, com plaquinha de precaução de contato, gotícula e aerosóis ali na frente do semi-intensivo do primeiro andar, que os funcionários que vão dar o suporte ali dentro, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, eles mantenham o nome por escrito, controle por escrito de data e nome, para que a gente rastreie esses funcionários depois, caso eles tenham sintomas respiratórios. E, como concordado com o coordenador médico, o cuidado médico para esse paciente de semi-intensiva do Covid-19 será realizado pelo plantonista do andar. A equipe médica e de enfermagem que for fazer assistência nessa semi-intensiva do primeiro andar, em caso de pacientes Covid confirmado ou suspeito, elas devem ser designadas só para esse local. E o ideal é que essa equipe não dê plantão em outros setores do hospital. E evitem deambular pelo semi-intensivo, a não ser que sejam completamente paramentadas. E ali embaixo, no primeiro andar, a gente tem quartos o bastante para que isolamento médico, repouso médico, repouso de enfermeiros, de técnicos, alimentação, tudo seja feito ali embaixo. No momento em que você começar a atender o paciente suspeito ou confirmado de Covid, é importante que não haja contato com o resto da equipe do hospital, que você fique apenas naquele setor. Importante, pacientes provindos do SOS-AVC, se estiver cursando com quadro pulmonar incompatível com a situação clínica de base, tem que ser analisados quanto ao risco de infecção por Covid. É melhor a gente pecar pelo excesso, a gente solicitar, notificar, fazer swab e dar negativo, isolar esse paciente e dar negativo, do que ter um positivo dias dentro da UTI, sem saída de ar adequada, contaminando a equipe e outros pacientes. Em relação ao deslocamento do paciente, caso seja necessário deslocar esse paciente suspeito ou confirmado de Covid por dentro do hospital, é importante que a gente
Avise essa equipe de transferência, porque ela deve estar paramentada com avental, luvas e máscara cirúrgica. Os maqueiros, eles também têm essa função de perguntar ou notar se um paciente tem sintoma respiratório ou não e comunicar à equipe. E também a equipe deve comunicar para o maqueiro que ele precisa estar paramentado. Depois que o maqueiro transportar esse paciente, é importante que ele proceda à limpeza dos utensílios de transporte ainda paramentado, utilizando ou peróxido de amônio ou álcool 70%. Então, sobre a paramentação dos funcionários do Hospital São Benedito. Para os casos suspeitos ou confirmados e os acompanhantes, é importante que eles usem máscara cirúrgica e que sejam orientados sobre a etiqueta respiratória. Para os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento dos casos suspeitos ou confirmados, ou outros profissionais que forem entrar no local de atendimento, inclusive os profissionais da limpeza, é importante que eles usem, além da higiene das mãos, que eles usem o gorro, o óculos de proteção, a máscara N95 ou PFF3, o avental impermeável de mangas longas, a luva de procedimento e o uniforme ou traje cirúrgico. É importante que quando você for trabalhar em qualquer setor do hospital, principalmente nas UTIs, que você use o traje cirúrgico, que é aquele pijama cirúrgico, e que você não fique deambulando no hospital com esse pijama cirúrgico. Você entrou na UTI, você coloca o pijama cirúrgico, você vai sair, você tira o pijama cirúrgico. Não é aconselhável, a gente proíbe que se use capotes para deambulação dentro do hospital ou para evitar usar o traje cirúrgico, uma vez que os capotes devem ser utilizados e ser priorizados para cirurgias que acontecem no hospital e para o caso dos procedimentos ou atendimento desses pacientes sintomáticos respiratórios. Para os recepcionistas, vigilantes ou outros que atuem no acolhimento dos pacientes no serviço de saúde, eles têm que fazer a higienização das mãos e o uso de máscara cirúrgica durante o atendimento. Não é para usar luva. Luva é para ser utilizada quando você entra dentro do quarto do paciente, vai prestar assistência à saúde, e antes de sair do quarto do paciente, depois que você já manipulou ele, você tira a luva e já lava as mãos. Não pode ficar usando luva o tempo todo, senão você vai tocando em todas as superfícies e você vai levando todos os germes. Então, o correto e também não pode ser utilizada uma luva em cima da outra. Vai tirando uma luva e ficando com a outra. O correto de um paciente para outro, sempre você vai tirar sua luva, lavar as mãos para ir para outro paciente. E no caso de paciente em isolamento, você vai atender o paciente, tirar as luvas dentro do próprio isolamento e lavar as mãos antes de pegar na maçaneta, antes de sair do quarto. Em relação aos maqueiros, a gente já comentou que ele precisa utilizar toda a paramentação, que é para ele evitar também isso para qualquer pessoa que esteja em assistência no hospital. Evitar tocar superfícies próximas aos leitos ou sem necessidade, tá? E não circular utilizando EPI, equipamento de proteção individual. Então, capote, luva, touca, é para ser utilizado nos momentos de cuidado do paciente. Não é para ficar circulando, principalmente luvas, com esses equipamentos dentro do hospital, senão você vai levar contaminação para os outros locais. Os profissionais de saúde de assistência direta, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, têm que realizar a higiene de mãos, colocar o capote, a máscara N95 ou PFF3, o óculos de proteção, colocar o par de luvas de procedimento, e o par de luvas, o punho deve ficar acima do capote, colocar touca e propé, certo? Importante, uniforme ou traje cirúrgico deverão ser utilizados nos ambientes de UTI ou centro cirúrgico e devem ser retirados antes de sair. Não é para ficar deambulando com esses trajes no hospital. Ok. Então, algumas dicas para os profissionais de assistência direta à saúde do paciente. Isso não só para o Covid-19, mas para outras comorbidades. O profissional que for trabalhar no isolamento, principalmente o técnico de enfermagem, ele tem que ser organizado para trabalhar somente naquela área de isolamento, não devendo circular para outras áreas de assistência em seu período de trabalho. Então, assim, se ele for fazer um acesso, organizar a medicação, dar a medicação para o paciente e aspirar, ele tem que preparar o equipamento dele todo antes de entrar na área de isolamento, para que ele não fique saindo dessa área de isolamento. Nunca se sai paramentado de uma área de isolamento. É importante que a gente tenha esse controle, tenha a pranchetinha, tenha o controle da entrada e saída de todos os funcionários do ambiente deste paciente, além da data,
para que a gente consiga saber quem entrou e saiu, para conseguir rastrear a própria saúde do trabalhador. É importante que nesses locais mantenha seu abastecimento de sabonete líquido, papel toalha, preparação alcoólica, EPIs apropriados e também manter sempre lixeira com tampa e abertura sem contato manual. Sobre os óculos de proteção, eles não são descartáveis, cada um que for utilizar vai ganhar o seu e é importante que cuide com muito amor. Depois que fizer o uso, ele deve lavar com água e sabão esse óculos, aplicar álcool 70% ou peróxido de amônio e condicionar esse óculos para o próximo uso. É um óculos individual, cada profissional tem o seu óculos, deve ter o seu óculos, aqueles que necessitam, e que ele guarde para que ele tenha para outras vezes e use o mesmo óculos. É importante orientar paciente e visitante também sobre higienização de mãos e etiqueta respiratória. Não adianta nada o profissional se cuidar pra caramba se o paciente espirra para tudo quanto é lado, não lava as mãos, isso também é importante, né? Quando a gente tiver esse paciente, se a gente for mantê-lo ali em isolamento, é importante separar equipamentos somente para esse paciente suspeito, a saber, estetos, esfigmo, termômetro e glicosímetro. O paciente suspeito ou confirmado de COVID terá a alimentação dele fornecida com materiais descartáveis. E esse paciente ele vai ficar isolado até que haja a alta hospitalar, certo? Independente da quantidade de dias. Então, vamos revisar agora um dos conceitos mais importantes da assistência à saúde, porque não adianta nada a gente usar todo o equipamento de proteção individual e não fazer o que é mais essencial, tanto para o novo coronavírus quanto para qualquer outra doença, que tem a ver com a lavagem correta das mãos. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, esses dias eu peguei uma cultura do Hospital São Benedito que tinha uma bactéria chamada E. coli, que cresce normalmente nas fezes, crescendo na traqueia de um paciente, no aspirado traqueal de um paciente. Como é que uma bactéria de fezes chegou no aspirado traqueal de um paciente? Né? Uma das hipóteses é que não se tenha feito a lavagem de mãos ao manipular esse paciente ou durante o próprio banho do paciente, não tenha trocado a luva, tenha manipulado o genital e depois ido manipular a tráqueo, né? E isso é um absurdo, gente. A gente precisa realmente melhorar essas medidas e isso começa pela lavagem de mãos. Vamos assistir aqui, então. Só um pouquinho. Muito bem. O álcool são os mesmos passos, né? E agora vamos conversar sobre outra coisa muito importante, que é a questão da paramentação. O profissional de saúde, ele se contamina durante a assistência sem a paramentação ou durante a retirada da paramentação. Então, agora vamos observar com muita atenção como é a colocada dos equipamentos de proteção e principalmente como nós vamos retirar. Como eu falei para vocês, como a gente não é um hospital que está sendo referência para o COVID, a gente não tem essas antessalas. Então, dentro da enfermaria, dentro do isolamento, depois que você atender esse paciente, vai ter o hamper e você vai desparamentar, né, o capote e a luva dentro do isolamento, proceder à lavagem de mãos. Depois que você sair do isolamento, você vai tirar óculos, máscara e gorro. Então, vamos observar aqui como se faz.
vocês observaram que quando ela coloca a máscara N95, no nosso caso a gente tem hoje aqui a PFF3, ela faz o teste de pressão positiva e negativa? Pois é, o teste de pressão positiva é quando ela assopra e ela sente a resistência da máscara para ir para frente. E o de negativo é quando ela inspira, que ela sente a máscara vindo contra o rosto. Quer dizer que a vedação está adequada. Ela jogou a máscara N95 dela fora, mas no nosso caso, nós não vamos jogar. A gente sabe que a máscara tem uma durabilidade de 20 a 30 dias, quando bem conservada. E nós vamos conservar essa máscara da seguinte forma. Olá, meu nome é Simone, eu venho em nome da SOBEC, a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Central de Material, Esterilização e Recuperação Anestésica. Eu sou membro da diretoria SOBEC e nós resolvemos oferecer à nossa equipe de enfermagem, a todos os profissionais de saúde, uma proposta de guarda temporária da N95, um EPI hoje, que está tendo uma grande dificuldade de aquisição pelas instituições de saúde diante dessa pandemia. É um procedimento simples, utilizando uma folha de sulfite. O profissional deve, e antes de fazer o procedimento, eu quero lembrá-los que eu estou fazendo isso num ambiente não hospitalar, mas nós temos que seguir todos os passos dos POPs institucionais, de higienização da bancada, higienização das mãos, antes do procedimento, ok? Então vamos lá. Eu devo dobrar a folha ao meio. E depois de realizar essa dobra, eu vou realizar mais uma dobra. Desta forma. Nessa parte, eu vou cortar com a mão mesmo. Um pedacinho. E vou abrir, tendo um orifício no centro da folha. Faço a higienização das minhas mãos com álcool gel e vou fazer a remoção da minha máscara. As alças são justamente a parte da máscara que precisa ser preservada. Pego a minha folha e deixo o nome do profissional para a parte superior. Passo as alças por este orifício. E vou abraçar com a folha a minha máscara, desta forma. Para que eu tenha um acondicionamento melhor, eu posso fazer uma dobra nas laterais e na outra lateral também. E, se preferir, também nessa parte. Desta forma, a máscara já está devidamente acondicionada. Sempre o profissional vai segurar pelas alças e no momento de reutilizar essa máscara, uma outra coisa importante, se for opção grampear ou colocar uma fita nessa região, também pode ser feito. Na hora de reutilização dessa máscara, eu recomendo segurar a alça e rasgar o papel, não tentar removê-lo, e sim rasgá-lo. Isso garante a segurança do profissional na hora da retirada da máscara e da sua reutilização. Espero ter ajudado. A SOBEC está à disposição dos... Então, pessoal, vocês perceberam? Cada equipe de saúde vai organizar uma caixinha e essas máscaras, elas não devem sair aqui do hospital. Então, médico, enfermeiro, técnico, equipe de assistência à saúde de forma geral. Você terminou o seu plantão, você vai guardar, vai fazer o pacotinho, vai guardar sua máscara na caixinha que os seus coordenadores organizaram dentro do seu setor de trabalho. Não é para levar a máscara para casa, para que a gente não leve contaminação para casa e para que a gente não traga contaminação de casa ou de outros serviços. Prosseguindo. Em relação ao processamento de produtos para a saúde, não existe uma orientação especial quanto ao processamento, então a gente vai processar os produtos de saúde, os instrumentos, todos conforme a gente já está processando, conforme a orientação dos fabricantes, né?
já é o bastante para que a gente elimine cepas, né, de Covid. Sobre a questão da desinfecção das superfícies. É importante, tanto para a Covid-19 quanto para qualquer outra doença bacteriana e viral, né, que a gente faça desinfecção dos leitos e das superfícies da UTI e das enfermarias, mas da UTI principalmente, de forma concorrente e de forma terminal. Em relação aos ambientes que abrigam esses pacientes suspeitos, não precisa que seja uma limpeza diferente da que já se faz, mas precisa que tenha mais frequência. Ou seja, após qualquer procedimento, se a gente visualizar sujidade visível, tentar fazer no mínimo 3 vezes ao dia a limpeza das superfícies desses ambientes de isolamento. A gente sabe que a limpeza da unidade do paciente, grades do leito, mesa de cabeceira, aparelho, suporte de soro, mesa de refeição, deve ser realizada pelo técnico de enfermagem em cada plantão. A gente vai tentar disponibilizar os borrifadores com peróxido de amônio. Caso não tenha, dá para usar o álcool 70%, tá? Se a gente tiver o peróxido, por favor, utilizem o peróxido e deixem o álcool para limpeza de mãos, tá? Lembrando que, se você usou luva, não adianta passar álcool depois do uso da luva. Como tem aquele pozinho, depois da luva, água e sabão. Álcool nenhum vai matar o germe se você não passar água e sabão nessa mão, tirando a sujidade visível. Sobre a limpeza de outras superfícies do quarto, que já são da equipe de limpeza, né, no caso dessas limpezas concorrentes, que já acontecem quando vai trocar os pacientes de leito ou de rotina, né, elas devem incluir também a limpeza dessas superfícies frequentemente tocadas, por exemplo, maçanetas, superfícies de banheiros, interruptores, né? E após cada término da jornada de trabalho, os equipamentos com os profissionais ainda utilizando o EPI deverão ser limpos, tá? Evitando o contato do funcionário com a secreção contaminada. Então, a gente precisa fazer essa limpeza terminal, que acontece em caso de transferência, óbito, ou da rotina da unidade mesmo, que a equipe de limpeza já faz, vai proceder como ela faz, da forma que ela faz. E essa limpeza concorrente é importantíssima, deve ser realizada 3 vezes por dia e as equipes de saúde devem se organizar para o término de cada plantão fazer a limpeza concorrente das superfícies. Então, essa limpeza ela tem que acontecer pelo menos no término de cada plantão, que daria uma vez a cada 12 horas, no mínimo. Isso para evitar bactérias, fungos e também Covid-19, certo? Sobre a limpeza dos pisos, a equipe de limpeza já está familiarizada, mas é importante frisar que a gente sempre deve utilizar aquela técnica de varredura úmida. Ensaboar, enxaguar e secar, nada de varrer. Os desinfetantes com potencial para limpeza da superfície incluem aqueles à base de cloro, álcool, fenóis e quaternário de amônio. Sobre o processamento das roupas, não tem necessidade de uma lavagem especial para as roupas contaminadas por Covid-19. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado, inclusive quando a gente for colocar e tirar capote, sobre a retirada abrupta ou agitação dessa roupa, né, desse capote, ou até do pijama cirúrgico mesmo, uma vez que essa agitação pode fazer suspensão das partículas virais e até bacterianas. Então, a gente tem que tirar com delicadeza, vagarosamente, e colocar também. Os quartos privativos de isolamento devem ter um hamper individual e sacos plásticos disponíveis. Quando você terminar de utilizar o capote, você vai colocar dentro do hamper e o técnico de enfermagem, a cada 12 horas, ele vai pegar essas roupas de dentro do hamper desse paciente que está em isolamento, né? Esse hamper do isolamento, colocar num saco plástico e com cuidado, paramentado com EPI, fechar o saco plástico, colocar, sinalizar, né, como saco infectante, colocar dentro do hamper e fechar também o hamper. Quando ele for entregar para o profissional de rouparia, o profissional da rouparia já devidamente paramentado também vai pegar um hamper limpo, oferecer para o profissional de enfermagem que vai colocar aquele hamper fechado dentro do hamper limpo, para a gente evitar contaminação de equipe. Sobre a questão dos resíduos, o Covid-19 é um agente biológico classe 3,
e aí tem um alto risco de transmissão individual e moderado risco para a comunidade. É importante que todos os locais de assistência à saúde, principalmente leitos de terapia intensiva e internação, tenham esses sacos brancos leitosos, devidamente sinalizados com substância infectante. Eles têm que estar em lixeiras que não tenham necessidade de contato manual para abertura. A gente vai fazer contato, utilizar os pés para abertura dessas lixeiras. E aí, esses sacos eles devem ser trocados uma vez a cada 48 horas, ou se eles atingirem 2/3 da sua capacidade. Não importa que o saco esteja vazio, deu 48 horas, ele deve ser trocado, certo? Sempre fechar o saco e observar se tem substância infectante dentro dele. Gente, cuidado, luva, gaze, plásticos que foram componentes de equipamentos de saúde, eles devem estar em lixeiras de substância infectante, certo? É importante que a lixeira esteja bem conservada e deve ser notificada se não estiver, porque ela tem que ser resistente, né, a rupturas, vazamentos, e que ela tenha essa abertura não manual funcionando. Sobre o atendimento e manejo clínico, sempre baseado em evidências científicas, a gente tem esse novo manual clínico do coronavírus, fornecido pelo Ministério da Saúde, tá? A gente também tem up-to-date, tem a equipe de infectologia do hospital que está à disposição para discussão clínica. E aí, os pacientes suspeitos sintomáticos respiratórios, eles não devem receber visitas de familiares. E aí, é necessário que a equipe médica faça boletim por escrito e forneça diariamente para estes acompanhantes. A gente já está com medidas de restrição de visitas à UTI, para evitar também que haja a transmissão, né, de um paciente de comunidade que esteja doente, transmitir para os pacientes de dentro da UTI. Mas é proibida a entrada de acompanhante do paciente sintomático respiratório suspeito ou confirmado de Covid-19. Em relação à notificação, ela é uma doença de notificação imediata, ela tem que ser notificada por até 24 horas. Quem vai ser o responsável pela notificação? A equipe que realizou a assistência. E que pode ser a equipe do ambulatório, que pode ser a equipe da enfermaria, tá? Médico, enfermeiro. Se você tem dúvida, ligue no CIEVES ou na Vigilância Epidemiológica, esses são os números. Essas são as páginas em que você pode fazer a notificação. Inclusive, nesse formulário online, rapidinho você consegue fazer essa notificação, tá? É importante que se faça a notificação também para que a vigilância venha coletar o swab do seu paciente, tá? E se você suspeitar, notifique, mas também comunique a CCIH para que a gente possa auxiliar, tá bom? Esse é o CID-10, que é o 07.1. Infecção pelo novo coronavírus, é ele quem deve ser utilizado. Em relação ao diagnóstico do novo coronavírus, a gente tem 2 métodos diagnósticos. O método que existe em Mato Grosso, né, que está sendo feito, é o swab de orofaringe, que é esse swab que vocês estão vendo aqui sendo coletado, né, na cavidade oral, coleta dos das fossas nasais e da cavidade oral. Ele vai dar positivo no paciente com no máximo até 7 dias de sintoma. Então, é possível que tenha um paciente COVID, 12º dia, com imagem sugestiva, com o swab de orofaringe negativo? Com certeza. Se a gente não pegou e coletou esse swab até o 7º dia de sintoma, é possível que esse swab dê negativo e o paciente ainda tenha sim COVID. E existe agora o teste rápido, que está chegando em Mato Grosso, que é um teste sorológico, que vai dar positivo a partir de 7 dias de doença, normalmente após 10 dias, que é um teste feito com sangue, e que dá IgM e IgG, e que vai ser fornecido aos hospitais. A gente espera que seja fornecido, que vai ajudar nessa questão dessa janela. O paciente agravou com 10, 12 dias, swab de orofaringe, que é um PCR negativo, a questão do teste rápido pode nos auxiliar, certo? Nós podemos, conforme a orientação da vigilância epidemiológica, proceder à coleta, ou a vigilância procederá também à coleta. É importante que a gente ligue e se informe. O resultado desse swab ele vai ser fornecido via GAL, gerenciador de ambiente laboratorial, que já fornece sorologias para hepatite B, C, HIV, ele já fornece via GAL. HIV não, mas hepatite B e C, malária, dengue, ele fornece via esse ambiente.
Então, aqui é uma explicação de como realizar essa coleta, e as equipes têm que sim estar preparadas, porque é muito simples e porque talvez tenha necessidade dessa coleta de suave de naso e orofaringe. Vamos observar. Coleta do suave de nasofaringe e orofaríngea. Há 3 pontos importantes antes da demonstração da técnica. As amostras clínicas deverão ser coletadas no primeiro momento de contato com o caso suspeito, preferencialmente até o 3º dia após o início dos sintomas, podendo se estender até o 7º dia. Somente devem ser usados suaves de raio estéril com hastes de plástico, pois outros suaves podem conter substâncias que inibem alguns ensaios moleculares. Verificar, antes de começar a coleta, a existência de todo o material necessário e usar sempre os EPIs para a coleta do material biológico. Os materiais necessários são soro fisiológico, 3 suaves de rayon, tesoura, criotubo, etiqueta de identificação contendo nome do paciente, data de nascimento, data da coleta, hora da coleta e o tipo de material coletado. Antes de iniciar o procedimento, realize a higienização das mãos e faça uso dos EPIs. Os EPIs são avental impermeável, máscara N95, gorro, óculos de proteção e luvas de procedimento. Antes de iniciar a coleta, abra o tubo e coloque 3 ml de soro fisiológico. Incline a cabeça do paciente. Examine a fossa nasal com o intuito de verificar a presença de secreções. A inspeção é feita deslocando-se a ponta do nariz para cima com o dedo polegar. O objetivo do suave é colher o esfregaço de células e não secreção nasal. Pegue o primeiro suave e o insira pela narina até a região posterior do meato nasal. Faça a coleta friccionando o suave, rodando-o, tentando obter células da mucosa. Coloque o suave no criotubo e corte a parte sobressalente da haste do suave. Repita o mesmo procedimento na outra narina. Pegue o terceiro suave para coleta na orofaringe. Insira o suave pela boca, na parte posterior da faringe e áreas tonsilares, evitando tocar a língua e os dentes. Coloque o suave no tubo, contendo os suaves da nasofaringe e corte a parte sobressalente da haste do suave. As amostras devem ser mantidas refrigeradas de 4 a 8 graus Celsius e devem ser enviadas em até 24 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, recomenda-se congelar as amostras a menos 70 graus Celsius até o envio, assegurando que mantenham a temperatura. O transporte até o LACEN-MT deverá ser realizado em botijão de nitrogênio para garantir a temperatura de congelamento e a qualidade da amostra, salvo as amostras coletadas e entregues em 24 horas. Para o envio da amostra ao LACEN-MT, é necessário realizar o cadastro no GAL-MT conforme imagem. Pois é, pessoal, vocês perceberam que a técnica é relativamente simples e o pessoal da vigilância ele sempre tem orientado e tirado as dúvidas em relação à coleta. Sobre o armazenamento e transporte, então, o vídeo já mencionou, né? Quando o pessoal da vigilância vem, eles já levam a amostra, né? Mas caso tenha uma grande demanda, vá passar 2 dias, né? Dessa questão que a gente falou da positividade, vocês optem por coletar antes da vinda da vigilância,
É importante saber que essa amostra deve permanecer na geladeira por no máximo 72 horas, certo? Sobre a questão da alta médica. O paciente que ele for suspeito ou confirmado de Covid-19, quando ele for ganhar alta médica, a equipe deve orientar sobre o diagnóstico, as complicações, se caso necessário, o retorno para a instituição para ser reavaliado e contar os dias de sintomas, porque esse paciente precisa manter isolamento domiciliar, né, até completar 14 dias desde o início de sintoma. Então, se ele teve uma internação muito breve e que vá para o domicílio, a gente tem que fazer uma documentação que está no Diário Oficial da União. Esse documento foi protocolado pelo Ministério da Saúde para que o paciente assine junto com a gente, que ele está ciente que ele precisa fazer o isolamento até completar os 14 dias. Se possível também, sempre fazer uma carta para referenciar para a unidade básica de saúde ou policlínica, da qual o paciente mora perto, né, do qual ele é referenciado, para que haja um monitoramento desse paciente mesmo que ele esteja isolado em domicílio. Em relação ao óbito por Covid-19, caso suspeito ou confirmado, é importante seguir as normativas da Secretaria de Estado. Para fins de biossegurança, durante os cuidados com o cadáver, as pessoas que forem fazer o cuidado com o cadáver, inclusive remoção, né, retirada dos dispositivos, né, no caso do enfermeiro, dos técnicos, é importantíssimo que ele esteja devidamente paramentado. Antes disso, gente, na RCP, tá? Na ventilação desse paciente, todo mundo paramentado. Tem que ter gorro, óculos, máscara N95, evitar o impermeável, tá? N95 ou PFF3. Depois que a gente pegar e tiver devidamente paramentado, se o paciente vier a óbito, tem que remover esses dispositivos com delicadeza para evitar essa dispersão de fluidos infectados no ar, né? Remover com muito cuidado todos os dispositivos invasivos, jogar esses dispositivos na lixeira de lixo infectado, tomar bastante cuidado, desinfetar e tapar os orifícios de drenagem das feridas, punções, catéteres, limpar secreções de orifícios orais e nasais com compressas. Tem que acondicionar o corpo em uma dupla embalagem impermeável, desinfetar a superfície externa dessa embalagem com álcool 70% ou solução clorada ou até peróxido de amônio, né? Identificar o corpo adequadamente, fixar no saco externo informações relativas ao risco biológico, fazer a plaquinha de risco biológico, tá? A maca de transporte desse cadáver ele deve ser utilizada só para transporte do cadáver COVID. Depois do transporte, ela tem que ser limpa. Depois desse procedimento, a gente deve remover os EPIs de forma segura, sempre evitando contato com o lado sujeito da contaminação, o lado externo do capote, o lado externo da máscara N95, certo? Para finalizarmos, a todos os colaboradores, sem exceção, quando forem trabalhar no Hospital Municipal São Benedito, é necessário que estejam de calças compridas, sapato fechado que tampe totalmente a planta do pé, não serão admitidos sandálias ou sapatilhas, não utilizarem acessórios, isso também para todas as outras doenças, né? Doenças bacterianas também, anéis, colares, brincos, piercings de nariz ou orelhas, ou de alguma localização que fique exposta ao ambiente, tá? Se possível, sempre utilizar o uniforme, seja o uniforme administrativo, ou o jaleco de mangas longas, no caso da equipe de assistência, ou até a roupa cirúrgica, né? No caso daqueles que trabalham em centro cirúrgico ou nas UTIs. Em nenhuma hipótese, os capotes devem ser utilizados como substituição de jaleco, roupas de setor fechado ou uniforme. Os capotes, sejam eles descartáveis ou cirúrgicos, eles são reservados para cirurgias e para assistência a esses pacientes sem precaução. Durante o início de cada turno, o colaborador deverá dirigir-se à farmácia para buscar a máscara cirúrgica e ele deve utilizar essa máscara durante todo o período de trabalho e ela deve ser descartada no final do dia, ou então se ela estiver úmida ou com sujidade visível. Ao colaborador de assistência direta, conforme a rotina do serviço, também haverá máscaras disponíveis, né, dentro da UTI, do centro cirúrgico, entretanto, conforme o estoque disponível dentro do hospital. Sabemos que a gente tem toda essa dificuldade logística. Em relação à N95, os colaboradores de assistência direta receberão essas máscaras, vão assinar
Eles vão pegar lá da farmácia, vão assinar, cada um é responsável por receber a sua máscara. Não é para os coordenadores específicos receberem a máscara para os seus funcionários. Cada funcionário individualmente vai até a farmácia, vai assinar e vai receber a sua máscara. No término de cada turno, a gente vai guardar conforme o vídeo que a gente viu e identificar para o próximo turno. Se for necessário máscara adicional, deve ser buscada na farmácia central. A gente solicita, por favor, gente, bastante consciência no uso dos EPIs, principalmente das máscaras PFF3 ou N95, porque a falta desse EPI no Brasil, no mundo. E a gente teme que agora, com a liberação do isolamento social, a demanda para esses casos suspeitos seja muito maior e que aí, assim, haja mais falta ainda. Então, para que não falte para a própria equipe, vamos utilizar com consciência e vamos conservar os EPIs. E caso o colaborador tenha uma síndrome gripal? Agora que a gente sabe alguns conceitos sobre Covid-19, como diagnosticar. Então, o colaborador que tenha febre, temperatura acima de 37,5, 37,8 graus, e um sintoma respiratório, por exemplo, tosse, dor de garganta, falta de ar, eritema conjuntival, rinorreia, principalmente o colaborador que sabe que teve contato com caso suspeito ou confirmado, internado neste ou no outro hospital, deve procurar imediatamente a sala de medicina do trabalho, que também vai ser a nova sede da CCIH São Benedito, tá? Nós vamos compartilhar a sala com a medicina do trabalho para facilitar as coisas para todos. E aí ele vai ser consultado. O trabalhador tem que ter consciência que, caso ele seja diagnosticado como suspeito, ele não deve se manter no trabalho. Ou se ele tem sintomas gripais, ele não deve ficar postergando a visita ao médico do trabalho, porque ele aumenta o risco de contaminação dos outros funcionários, dos pacientes, dos familiares. Então, é importante que haja consciência para que se procure auxílio. Bom, pessoal, nós da CCH estamos à disposição para a retirada de qualquer dúvida e esperamos que todos prezem pela segurança e pelas medidas de proteção, né, para que a gente reduza o risco de contaminação não só pelo Covid-19, mas para outras infecções tão comuns dentro do hospital e que estão na nossa mão, no nosso poder, reduzir através de medidas simples como lavagem de mãos. Pela atenção, agradeço. Essas foram as referências utilizadas.